Se você perdeu um familiar e precisa iniciar um inventário, eu sei que uma das primeiras dúvidas, de forma bem direta, é quais os documentos que eu tenho que separar para dar entrada. E a verdade é que quando a documentação está organizada desde o começo, você reduz retrabalho, evita idas e vindas e consegue enxergar o caminho com mais clareza. Neste vídeo, eu vou te passar uma lista completa dos documentos que geralmente são exigidos para você iniciar um inventário, tanto no cartório quanto na justiça. E já deixo um aviso, esse conteúdo é informativo e pode variar conforme o estado, o cartório, a vara e o próprio caso concreto. Mas, se você separar o que eu vou falar aqui, você já está com uma base muito bem encaminhada. Antes da lista, só para situar, inventário pode ser feito no cartório, a gente conhece também como inventário extrajudicial ou pela justiça, o inventário judicial. Em geral, o cartório costuma ser possível quando todos são maiores, capazes e existe concordância entre os herdeiros. Já o judicial é comum quando há herdeiro menor ou incapaz, conflito entre herdeiros ou alguma complexidade específica. Mas, independentemente do caminho, a lógica sempre é a mesma. Você precisa provar quem faleceu, quem são os herdeiros, quais são seus bens, direitos e dívidas. Então, vamos começar do primeiro grupo, documentos do falecido. O item número 1 é a certidão de óbito. Sem ela, não dá para avançar. Em seguida, separe um documento de identificação, como RG, CPF ou a CNH, e também um documento que comprove o estado civil. Se o falecido era solteiro, normalmente entra na certidão de nascimento. Se era casado, entra a certidão de casamento. Se era divorciado, essa certidão de casamento precisa estar com a averbação do divórcio. Se era viúvo, pode ser necessário comprovar a situação, conforme o caso. Também é útil ter um comprovante de endereço do falecido. Quando possível, informações básicas como profissão, estado civil, bem definidos. Por quê? Isso aparece no procedimento. Agora, o segundo grupo, que é onde muita gente se enrola, são os documentos de todos os herdeiros. E quando houver do cônjuge, companheiro, do falecido. Aqui, a regra é simples. Faltou um documento de herdeiro, o inventário costuma travar. Então, separe cada um. RG, CPF, certidão de nascimento, casamento e comprovante de endereço. E eu recomendo já deixar organizado também telefone e e-mail, porque muitos atos e assinaturas hoje dependem disso, principalmente se o procedimento tiver etapas digitais. Se algum herdeiro não puder assinar e for representado por procurador, você precisa também da procuração e dos documentos do procurador. Seguimos por um ponto importante: comprovar vínculos familiares e o regime de bens, porque isso influencia diretamente na partilha. Se o falecido era casado, a certidão de casamento é essencial. Se existiu o pacto antinupcial, precisa entrar na pasta também. Se houver união estável, pode ser necessário documento que comprove essa união ou a formalização, dependendo da situação. Se houver filhos, as certidões que demonstrem a filiação. Normalmente, ajuda a evitar questionamentos e acelera a análise. Agora, vamos para a parte que costuma dar mais trabalhos: os documentos dos bens. Uma forma prática de pensar é a seguinte: inventário é um mapeamento do patrimônio. Então, você precisa identificar o que existe, onde está, se está regular, se está financiado e quais documentos provam tudo isso. Se houver imóvel urbano, o documento mais importante é a matrícula atualizada, emitida pelo cartório de registro de imóveis local. A matrícula é o que conta a história do imóvel e mostra quem é o proprietário, se há ônus, penhora, alienação e por aí vai. Além disso, separe o que tiver de escritura ou contrato de compra e venda e documentos de cadastro como IPTU, inscrição municipal e, quando possível, o valor venal. Se o imóvel estiver financiado, inclua o contrato de financiamento. Se você tiver acesso a algum documento indicando saldo devedor, se o imóvel estiver alugado, ter o contrato de locação ajuda a organizar a renda e a administração do espólio durante o inventário. Se houver imóvel rural, além da matrícula, é comum aparecer em documentos como CCIR, comprovantes e informações de ITR e, quando aplicável, o CAR, conhecido como CAR. A documentação rural pode variar conforme o caso. Então, o objetivo aqui é separar o que você já tem e listar o que ainda precisa ser emitido. Se houver veículos, separe o documento do veículo, como o CRLV, CRV, e anote dados como placa e Renavan. Se estiver financiado, inclua o contrato e informações que indiquem a situação do financiamento. Agora,
a parte de bancos e investimentos costuma ser esquecida e isso pode gerar dor de cabeça. O ideal é reunir o máximo de informações possíveis: nome do banco, agência, conta, e se tiver extratos informais de rendimentos, é importante. Não é só a conta corrente, pense também em poupanças, aplicações, corretoras, fundos, ações, previdência privada e até seguros com cobertura que possam gerar valores. Às vezes, a família sabe que tinha investimento, mas não sabe onde. Nesse caso, vale anotar tudo o que for lembrado: bancos com os quais a pessoa se relacionava, cartões, corretoras e qualquer documento ou e-mail que indique todas essas informações. Se o falecido era sócio de empresa ou tinha participação em negócio, isso também entra no inventário. Separe o contrato social, CNPJ e qualquer documento que demonstre a participação do falecido nessa empresa. Dependendo da situação, pode ser necessário reunir documentos contábeis para avaliação, mas para iniciar, o mais importante é identificar a empresa e provar a participação. Além dos bens, é importante separar também dívidas e obrigações, porque o inventário não é só dividir o patrimônio, é organizar a situação como um todo. Então, se existirem empréstimos, financiamentos, débitos relevantes ou contas que impactam o patrimônio, separe contratos, boletos, faturas e comprovantes. Contas como condomínio e despesas vinculadas a imóveis também entram para controle e organização. Agora, atenção para os documentos que podem mudar o caminho do inventário. Se existir testamento, isso precisa ser considerado desde o começo, porque pode exigir etapas específicas e alterar o procedimento. Se existir herdeiro menor de idade ou incapaz, normalmente o caso exige mais cautela e pode demandar a via judicial. Se houver conflito entre herdeiros, também é comum que o caminho seja pela justiça. Em alguns cenários, podem ser solicitadas certidões e documentos complementares ligados a tributo e ao imposto de transmissão, especialmente para o ITCMD, que varia de estado para estado. Para você não se perder, eu recomendo uma organização simples. Faça uma pasta com documentos do falecido, uma com documentos dos herdeiros, uma só para bens, uma para as dívidas e outra para documentos complementares. Junte tudo isso, crie uma lista rápida do que você já tem e do que está faltando. Quando tudo isso estiver separado dessa forma, você ganha muito mais clareza, reduz o risco de parar o inventário no meio do procedimento por causa desse detalhe. E para fechar, lembra disso: o inventário costuma andar melhor quando você faz o básico bem feito. Documento certo, na ordem certa, tudo em um só lugar. Isso elimina a burocracia e evita que o pior cenário aconteça, que é recomeçar, que é ficar voltando e demorando como um todo. Se você quer continuar aprendendo sem complicação, deixa o like, se inscreve no canal e ativa as notificações. Toda semana tem conteúdo direto ao ponto.